agora o comportamento dele é outro. Anda devagar, acontece o que está acontecendo, quanto mais se andar. O comportamento é teu, né? Ligou não? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Agradecer a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de estar aqui para mais uma vez ouvir a palavra do nosso Pai. Porque Ele diz que nós, sem a palavra, somos igual a uma folha seca, que o vento leva e traz para onde quer. E não é difícil, irmãos, da gente perceber que é desse jeito. Quando a pessoa não tem o conhecimento da palavra, não tem direção fixa. Qualquer direção é direção. E não é assim. A gente tem que ter a direção certa. Às vezes a gente encontra pessoas e pessoas, muita gente para nos mostrar direção. Cada um de uma forma e muitas das vezes cada uma pior do que a outra, né? Então a direção certa, a direção que nos conduz no caminho certo, no caminho da verdade, só a palavra de Deus nos ensina. E por isso nós estamos aqui nessa noite com muita alegria para juntos ouvir a palavra de Deus. A palavra que eu quero partilhar com os irmãos hoje, ela se encontra no Evangelho de Gálatas, no capítulo 6, verso do 7 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Até aqui. Irmãos, eu sempre falo, a palavra de Deus, ela é muito clara. O ser humano que muitas das vezes não presta a devida atenção. E quando a gente não presta atenção, o tanto que precisa, a gente não entende. Irmãos, quando a gente... Olha o que essa leitura está falando. E quando a gente, irmãos, não conhece a palavra de Deus, a gente não tem dimensão da gravidade das coisas. Da gravidade das práticas, da gravidade dos costumes, a gente não tem. Por mais que às vezes as pessoas critiquem que tem, mas não tem. É como se fosse uns meninos grandes. Porque criança, quem não conhece a palavra de Deus, é a mesma noção que criança tem. Criança sabe, ele sabe que até que o fogo queima, mas ele coloca o dedo. Por mais que esteja alguém dizendo, não coloque o dedo aí que vai queimar, não coloque. Ele vai até pertinho, ele percebe que esquenta e ele tira, mas ele vai de novo. Por quê? Porque ele não tem a devida noção de que o fogo queima. E assim é a gente, é o ser humano quando não conhece a palavra de Deus. É tão sério que muitas das vezes as pessoas conhecem, mas colocam dúvida. Será que é tudo isso? Será que é assim?
Será que quem foi que escreveu a Bíblia? Diz que quem escreveu a Bíblia foi homem. Foi homem, mas direcionado por Deus. Por que as pessoas duvidam que a Bíblia seja verdadeira? Porque foi escrita por homem. Porque as pessoas vivem em um mundo que a maioria das vezes, os que os homens fazem, os que os homens praticam, é como se tivesse direcionado pelo inferno e não por Deus. Aleluia. É por isso que as pessoas têm dúvida. Colocam dúvida na palavra. Dizendo o quê? Foi escrita por homem. Como quem diz assim, e homem faz nada que preste? E homem fala a verdade? Sei lá se o que eles escreveram aí é verdade. Por quê? Porque do outro lado está a falta de conhecimento e o mal para aliciar, para colocar dúvida na mente da pessoa. Porque o mal, irmãos, ele só não ataca quem está alicerçado na palavra. Quem está alicerçado de verdade na palavra, ele não ataca. Ele fica assim, procurando onde tem um murinho baixo, onde tem um parente despreparado, que não é alicerçado na palavra, um amigo, uma amiga, um papai que bebe, um paizinho que bebe. Aí ele fica procurando esse povo, porque ele sabe que ele indo lá e atacando, ele mexe cá, aonde ele não pode enxergar. Ele é malandro, ele é perverso, ele é astuto. Mas o trabalho dele é esse. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Quem? A humanidade. Então nós que temos que e não viver de olho fechado, como se vivesse num paraíso que não corresse risco nenhum. Então, irmãos, hoje olha o que a palavra está dizendo. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, ninguém apronte e vacile e se dê mal e achando que vai enganar Deus. Que vai contar uma história e Deus vai dizer assim, ah, tadinho do meu filho, da minha filha, ele errou, deixa. Não, irmãos. Se fosse para ser assim, não tinha ficado esse manual de ensinamento tão perfeito. Para nós estar ligado aqui e ligado à volta. O que é que está próximo, o que é que está vindo ao nosso encontro para nos destruir. Atento nas conversas que a gente ouve. Prestando atenção a tudo. Até mesmo aquilo que chega até a gente com aparência de ótimo. Que nem um dia eu ouvi um pregador falar assim, cuidado com elogio. Porque pode ser que atrás do elogio tenha uma emboscada. E é o que mais tem. Cuidado que por trás do elogio não tem um interesse próprio. De quem está elogiando. Porque às vezes a pessoa, através do elogio, a pessoa desarma o outro. Então, nós temos que ter cuidado até com o elogio. Está elogiando, nem porque está me elogiando eu vou baixar a guarda. E vou abrir os braços e fechar meus olhos e me entregar. Porque muitas das vezes é um inimigo disfarçado. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos dar uma passeadinha aqui pela Bíblia e vamos ver alguns versículos. Mas por que, irmãos, que as pessoas passam por esses desertos, por esses sofrimentos? Porque não tem o conhecimento da palavra. Aqui no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Veja o que a palavra de Deus nos diz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus. Porque só é verdade
Verdadeira, aquela que é hoje e para sempre. Porque no mundo tem muitas verdades, que hoje é verdade e amanhã não presta mais. Não é verdade. Então, olha o que a palavra está dizendo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de quê? Da cegueira espiritual. Das coisas mundanas, que são tantas que parecem, Ivo, que são maravilhosas. E não são. Aleluia. Tantas coisas que as pessoas usam, que as pessoas praticam na vida, achando que está lá em cima, que é o bacana, que é a bacana, e que diante de Deus está se destruindo. Se destruindo, se sujando, manchando um corpo que não lhe pertence. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Será, irmã Eva, que a gente está manchando um corpo que não nos pertence? Michel, fecharia a torneira do corredor aqui na frente. Já fecha a torneira. Olha o que a palavra diz. Olha o que a palavra diz no Evangelho de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Irmãos, Michel, liga ali a luzinha. irmãos, nós temos que ter total respeito e reverência por essa casca. Total respeito e reverência por essa casca. Porque aqui é a morada do Espírito Santo. Porque quando o Senhor retira o Espírito Santo, o fôlego de vida, essa casca, ela cai no chão. E para nada serve. E ela ainda tem que ter alguém que rápido, por pouco tempo, poucas horas, pegue ela e vá sepultar embaixo da terra. Porque ela começa a cheirar mal. Então, irmãos, essa casca, essa matéria, ela é a morada do Espírito Santo. A palavra adverte, mas só sabe quem conhece a verdade. Quem tem conhecimento com a verdade, quem não tem, não conhece. E pega essa morada do Espírito Santo e transforma num lixão. Bebendo cachaça. Pense aí a morada do Espírito Santo fedendo a pinga. Pense. Pense aí. Pense aí a morada do Espírito Santo com a boca depravada. Dizendo tudo quanto é de nome que foi lavrado no inferno. Que foi fabricado no inferno. Porque xingamento, palavrão é do inferno. Verdade. Pense aí essa morada do Espírito Santo, o dono não, a pessoa pegar e colocar, fazer dela um ponto de prostituição. Pense aí essa morada do Espírito Santo, correr atrás do irmão, ou ataiar um irmão, botar uma emboscada e tirar a vida de outro irmão. Como o Espírito Santo vai conseguir morar bem num corpo desse, numa matéria dessa, numa morada dessa? Aleluia.
Irmãos, é muito sério quando a gente vai para a palavra de Deus e a gente olha à volta e a gente olha para a situação que se encontra o ser humano, é de ficar, sabe, sem saber, sabe, assim, alta do chão. Porque depois tem que prestar uma conta. O dono do Espírito Santo, da matéria, da palavra, do mundo inteiro e de tudo que há nele diz aqui: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba dele, ninguém pinta e borda e chega nele e faz uma caretinha e dá um tchauzinho e segue em frente se dando bem. Não, não, está escrito. E quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais a gente vê o quanto as pessoas estão destruídas. Ah, mas sem as farras, sem isso, sem aquilo, eu não posso viver. Pode e muito bem. Tanto que vai viver na luz. Porque quem vive vivendo esse tipo de vida, irmãos, vive nas trevas. Aleluia. Louvado, engrandecido. Será, irmã Edna, que vive nas trevas? Sim. Aqui no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, o Senhor diz assim, que é Jesus falando. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem segue a Jesus tem a luz da vida, anda na luz. Aleluia. Diferente de quem anda praticando essas imundícies mundanas. Aleluia. Como é que se segue a Jesus? Abandonando toda a imundície mundana e vivendo a palavra. Obedecendo o que a palavra ordena para nós obedecer. No Salmo 50, o título do Salmo diz assim: Deus governa o mundo. E Ele ama mais a obediência do que o sacrifício. Glória a Deus. Porque, irmãos, as pessoas, elas até fazem, às vezes, sacrifício, mas elas não abrem mão das imundícias. Verdade. Que é por isso que a palavra é só, ó, essa folha está seca, tesoura. Essa folha está cheia de mancha, tesoura. Essa pindoba está todinha seca, tesoura lá no pé dela. Porque além dela não ter mais beleza, ela ainda vai adoecer a árvore. Então, tesoura. É por isso que a palavra de Deus é só podando. Por quê? Porque Deus quer os filhos dele é limpo. Vivendo na presença. É verdade. Aleluia. Aqui no Evangelho de 1 Coríntios 6,12. Olha o que a palavra de Deus diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Só que acontece o contrário, né? Todas as coisas são lícitas e de tudo o povo quer usar. E não recusa uma. Se deixa cair e ser levado por todas. Aleluia. Por quê? Porque vive nas trevas e não conhece a verdade. E ainda tem aqueles que conhecem e quer viver como se conhecesse pela metade. Verdade. Hoje melhor, amanhã quando se procura, está lá, na bagaceira. Aleluia. Olha o que a palavra diz. Todas as coisas são lícitas. Está aí, ó, a cachaça está aí, a prostituição está aí, a baixaria está aí, os roubos estão aí. As mentiras estão aí, a fofocaiada está aí.
Os crimes estão aí. Verdade. Todo tipo de vício infeliz do inferno está aí. Que tira a paz da própria pessoa que se joga e de todos que estão à sua volta, de parentela, de amizade. Ninguém tem mais paz. Ou seja, está tudo aí. Mas a gente não é obrigado a cair para dentro, participando de tudo e se sujando e se esculhambando com tudo. Glória a Deus, é verdade. A palavra diz, não erreis. Cuidado, porque teu dono não, ninguém consegue enganar ele. Glória a Deus. Cuidado. E a nossa vinda para aqui é com ele. É ele que traz. Não é governador, não é presidente, não é prefeito, não é ninguém. É ele. E a volta também é com ele. A volta é com ele. Muitas das vezes a única coisa que as pessoas podem fazer é pegar na alça do caixão e levar a morada do Espírito Santo para debaixo da terra. Mas nessa hora, o fôlego, o Espírito já saiu, ó. E aí ninguém sabe para onde foi, porque aí é a hora da volta, do encontro. Aleluia. E quando a gente começa a se aprofundar na palavra, a gente vai vendo que vai ficando mais sério, mais responsabilidade. Que é por isso que as pessoas não querem, irmãos. Conversa com a palavra de Deus porque requer responsabilidade, requer mudança de vida. E as pessoas não querem. Prefere dizer, eu vou fazer numa vezinha, ninguém está me vendo, eu me escondo, eu vou para um lugar que ninguém nem vai achar que eu estou lá, eu vou deixar todo mundo dormir, eu saio, porque o que eu vou fazer, eu gosto, mas é feio. Ninguém pode ver, ninguém pode saber. E vai nessa besteira. E vai nessa falta de noção, por causa da falta de conhecimento e muitas das vezes desobediência e desrespeito à palavra de Deus. Porque tem muita gente que conhece e não respeita. Tem muita gente que é convidado, super convidado, para vir ouvir a palavra para aprender e não vem. Estou mentindo? É como se você estivesse convidando a pessoa para enterrar vivo. Ou para dar uma pisa. E não é. É para mostrar luz, é para mostrar a verdade. As pessoas de idade destruídas. Você convida e não vem. Sabe quem gosta, quem acha bom? Satanás do inferno e seus capangas. Porque pega despreparado, sem conhecer a verdade, perdido nas trevas e peia, ó. Pau, 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 pau para cima, que você só vê o clamor, mas não toma o caminho certo. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E nessa besteira, nessa ignorância, aliciado pelo mal, toca o pau a fazer coisa errada, achando que está escondido. Dos seres humanos pode até estar por uns dias, mas de Deus não está. Olha aqui o que é que a palavra de Deus diz desse versículo. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma escondida diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas perante os olhos daquele com quem um dia temos de tratar. Aleluia. Está escondido? Não está. Aleluia. Besta quem pensa que está, mas não está. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por quê? Porque não quer compromisso com a verdade. Tudo que as pessoas fazem, Ivo, a gente pode prestar atenção que em vez de estar assim, está assim, ó. Ao contrário do que a palavra ensina. O que a palavra está ensinando para nós aqui no Evangelho de Mateus 6,33? Buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é que nós temos que buscar primeiro em nossas vidas? Conhecer a palavra de Deus, abraçar em nossos corações e viver e praticar, viver a palavra. Aleluia. Que as outras coisas são acrescentadas. Glória a Deus. Sem tamanho sacrifício, sem tamanha correria, sem tanto desespero, sem tanta loucura, que é assim que o povo está. Mas o que é que as pessoas fazem? As pessoas correm atrás de tudo, de bom e de ruim, de afazeres e de coisas que são mundanas, que não é nem afazeres. É o que? É vício, é prostituição, é bebedeira, é gandaia, é mentira, é tudo de ruim. É verdade. E buscar o reino de Deus fica, sabe para quando? Quando as trevas quebrou a cara. Quando o demônio quebrou a cara. Quando o demônio está para acabar de matar. Aí se lembram de Deus. E ainda diz, só Deus na causa. E você entregou sua causa. Eu entreguei minha causa na mão de quem? Eu entreguei minha vida na mão de quem? Para mim vir dizer que só Deus na causa, quando muitas das vezes as vidas estão entregues ao Satanás do inferno. De janeiro a janeiro. Quantas pessoas não têm nem sono para dormir de noite, irmãos? No mundo fazendo o que não presta. Verdade. Outros de dia. Aí quando as trevas fecham numa viela, que nego não tem quando escapulir, só Deus na causa. Pense que eu fico nervosa quando eu escuto isso. Ou se você entregou sua causa, sua vida, a direção da sua vida para o Satanás destruir, por que você diz que só Deus na causa? Se o Satanás é quem é seu advogado. Se é como se o Satanás do inferno foi quem é seu dono. Que é assim que a humanidade faz. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória. E a palavra diz, não erreis. Porque teu dono não é bobo. Teu dono vê por dentro e por fora. Não fala a verdade, porque quer falar a verdade para ele por fora não, porque ele conhece por dentro, ele sabe por dentro como é que está. Quantas vezes as pessoas, irmão, falam uma coisa assim com tanta firmeza que quem é cego dos olhos espirituais acredita plenamente e não passa de uma mentira. Verdade. Mentindo, acabou de fazer ali e chega ali e diz, não fiz, chora, jura por a cabeça dos filhos, jura por Deus, jura pela vida, quer morrer pediu e ir para o inferno como não fez, e fez. Não é assim, irmãozira, que o povo faz? É verdade. É assim que o povo faz. Porque despreza na vida o de mais precioso. O que é mais precioso em nossas vidas, irmãos? A palavra de Deus. Aqui no Evangelho de Provérbios, capítulo 13, verso 13. Diz assim, o que desprezar a palavra perecerá. Mas o que teme os mandamentos será galardoado. Glória a Deus. Olha o que a palavra ensina. Aleluia. Por que nós não podemos desprezar a palavra? Porque nós vamos perecer. Nós não vamos ter conhecimento do que é certo e nós vamos andar fazendo o que não presta. 80% o que não presta e 20%
de umas coisinhas que dá um jeito. Aí quando joga no meio de 80% de erro, no dia que encontrar com Jesus, ele vai dizer assim: sai daqui que eu não te conheço. Ah, Senhor, mas eu não fiz isso. Senhor, eu não ia para a igreja. Senhor, eu não louvava. Senhor, eu não fazia uns favorzinhos. Sai daqui que eu não te conheço. Nunca te conheci. Vocês que praticaram iniquidade, sabendo que era errado, mas praticaram. Até fizeram as coisinhas certas, mas nunca abandonaram o que era das trevas. Aí é só para nós ver o quanto ele é puro. E ele gosta, de coisa pura, provada. Misto com ele não dá certo. O que é misto? Uma mistura. É uma mistura. Coisas misturadas. Verdade. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, nós não podemos esquecer que o que nós semeia é isso que nós colhe. Verdade. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas amam fazer coisa errada, amam participar de coisa errada, sem ter noção, sem se dar conta que isso gera consequência. E que só se colhe o que se planta. E as pessoas plantam qualquer emboscada na vida sem se dar conta. No dia que a colheita chega, fica que nem menino desse tamanho, chorando, pedindo arrego, dizendo o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz. Fiz não, fez e faz, o que não presta. E quando as cobranças chegam, quando o diabo pega e diz: é isso que eu vou mandar, vai acontecer mais coisa errada, enfermidade vai chegar do nada, filho vai ganhar o caminho das trevas, lá vai ser destruído. Porque quando o prédio todinho cai, irmãos, é porque o alicerce não foi bem feito, o alicerce não é aprovado. Porque quando o alicerce é feito, bem feito como deve ser, pode o prédio estar chegando onde quiser. Ele se mantém firme. Agora, quando o alicerce é guabirado, como é? Armengado, guaribado, não colocou tudo o que precisava, levante. Agora levanta para cair. Levanta para ser condenado. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui no Evangelho, no livro de Provérbios, capítulo... Vixe, nem coloquei. Diz assim a palavra: o que faz uma cova, nela cairá. E o que revolva a pedra, esta sobre ele rolará. Aqui é uma analogia que a palavra está fazendo. Mas é muito difícil a gente cavar um buraco no chão e voltar e cair dentro dele. Depois cai dentro. Agora, coisa errada, praticar coisa errada, de diversos tipos, ou alguns tipos, se prepare, porque depois vai se ver. Porque é um plantio. E depois esse plantio tem colheita. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No livro de Eclesiastes também diz quase a mesma coisa. Capítulo 10, verso 8. Quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem rompe muro é porque não é o dono do muro. E lá dentro vai se encontrar com coisa desagradável.
Porque quem é dono do muro não vai botar a parede do muro abaixo, porque ele é dono da casa também, e ele entra na casa e chega no muro. Não é verdade? Agora, quem não é dono do muro e quer romper o muro, é porque alguma coisa de ruim ele vem fazer. Porque ele não guardou nada no muro, ele não é o dono do muro, e o que é que ele vem fazer dentro do muro? Procurar o que roubar. Só pode. Ou fazer mal ao dono. E nesse rompimento do muro, lá dentro ele vai achar um pitbull solto. O dono escutar, sair com a arma e dar um... Fazer como diz o da Atena, sentar o aço. Dar uma rajada. Então, quem cava buraco, quem faz cova, cai dentro. Nego se acostumam catar as coisas dos outros, aí é fazendo cova. Uma vez dá certo, outra vez dá certo, outra vez dá certo. Quando pensa que não, chega lá, tem uma armadilha. E vai para o pote, quando não vai para a cova. Aleluia. O Salmo 7, verso 15 também alerta. Cavou um poço e o fez bem fundo. E caiu na sua cova que fez. Cai na cova que faz. Ninguém cai na cova que os outros fazem, porque cada um cai na sua própria cova. Glória a Deus. Verdade. As pessoas estão chegando de viagem nos aeroportos, quando pensa que não, aparece uma cova daquelas que nós vimos aí uns dias atrás. Está lembrado? Estão lembrados? Olha o tamanho daquela cova. Aquela cova ali é porque foi cavada funda. Era muita coisa. E quando menos esperou, caiu na cova. Cova negra. Cova que não contou história. E assim quantos. Quantos cavou tanta cova que achava que podia cavar cova no mundo inteiro? E cavou numa boa parte. E hoje, quantos se encontram nas gaiolas? Por aí afora, neste mundo, puxando anos e mais anos de gaiola. É cova. É cova. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por quê? Porque não conhece a verdade. Tudo que é de imundícia excomungada do inferno que tem em cima do mundo, o povo Ivo chora para conhecer. Pode ser no fim do mundo, junta dinheiro, paga passagem de avião e vai lá. Mas a palavra de Deus às vezes está dentro de casa e ninguém nem dá ouvido, nem olha. E se manda no mundo cavando cova. Para mesmo cair dentro. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo, grandiosa é a tua palavra. Porque quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Eu fui pesquisar o significado dessa palavra corrupção. É tanta coisa ruim que eu nem escrevi aqui. Porque dava quase meia folha. De tanta coisa ruim que é o significado dessa palavra corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Quando a gente faz as coisas, irmãos, de acordo a palavra de Deus nos ensina, a gente tanto vive bem na terra, porque não vai se comparar a vida de quem faz as coisas como a correta com a vida de quem faz só coisa errada. Não vai se comparar. Às vezes uma pessoa é bem simplesinho e a vida é muito melhor do que a vida desses fantarrão aí que acham que são donos de uma banda do mundo. Muitas das vezes o simplesinho se deita e dorme a noite todinha e os infelizes, nem dopados de remédio, conseguem dormir.
Porque o sistema do corpo está tão eletrecutado pela força do mal, das coisas erradas, que nego faz dia após dia, em qualquer lugar, escalada da madrugada, que de noite pode tomar, o remédio que tomar não dorme, porque o corpo está eletrecutado pelas coisas erradas, mundanas, do inferno. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que mais vale o pouco que tem o justo do que as grandezas de muitos ímpios miseráveis, que não tem o menor respeito pelas pessoas, pelo próximo, e nem conhecimento da palavra de Deus, e parte aí como se fossem os cavaleiros do demônio, se destruindo sem perceber e destruindo o que acha pela frente, com um saco nas costas que o demônio fez, que tem boca e não tem fundo. Porque quanto mais bota, quanto mais coloca, ele não enche. E vai se destruindo, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, e segue errando na vida. E segue fazendo coisa errada. Apostando na impunidade, dizendo eu sempre vou me dar bem. Alguém vai me pegar, mas me acho tanto, eu tenho muito dinheiro, enquanto eu achar outros caras cínicas que nem a minha, eu vou comprando, eu vou enrolando, eu vou dando um saco de dinheiro. E vou me safando, mas eu duvido que se safe, que dê certo até o fim. Nem aqui. Imagine quando passar daqui para o outro lado, que chega lá diante desse que diz assim, não erre. Não erre. Diante desse aqui que diz que as coisas que nós fazemos está tudo nuas perante os olhos dele. Para um dia nego vir, ó, como um cordeirinho de joelho confessar. Apesar dele já saber, né? Mas vai confessar. E depois, os pregadores não falam não, Ivo. É um erro. Como é que eu sei que ali atrás daquele carro tem uma fera solta e você vai para lá e eu não lhe aviso? Eles não avisam não. Porque depois de chegar diante do dono de tudo, em situações precárias, a palavra diz que desce lá para o inferno, onde o fogo nunca apaga. É verdade. E nem o pecado morre. Lá vai ser assim. Nem o fogo apaga nunca e nem o pecado morre. E se o pecado nunca morre, o fogo nunca apaga. Que é um queimando o outro. É desse jeito. É a palavra de Deus que diz. Para quem? Para todo mundo. Para quem sabe, para quem não sabe, vir aprender e sair meditando com a cabeça cheia de brasa, como diz a palavra. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Que vida excomungada é essa que eu estou vivendo? Quem é que eu penso que sou? Se eu não sou dono da minha vida, eu não sou dono do meu corpo, até esse corpo eu tenho que ter a maior reverência, porque é emprestado, tem dono. E aí eu estou pegando ele, estou sujando, e na hora que eu me der de cara com o dono, o que é que eu vou falar? Verdade. O que é que eu vou fazer? Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, irmãos. E é muita coisa que a palavra corrige. Aqui no Evangelho de Efésios, capítulo 5, verso 1, diz assim, a palavra de Deus: sedes imitadores de Deus, como filhos amados. Nós temos que viver sendo imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Como? Vivendo corretamente, sendo justo, amando o próximo, fazendo o que é certo e nunca o que é errado. Deus é assim.
E a palavra está dizendo, sede imitadores do Pai de vocês como filhos amados. Aí a gente olha para as pessoas, parece muitas das vezes mais filho do Satanás do inferno do que de Deus. Por quê? Largados aí no mundo, caminhando nas trevas, sem nunca saber conhecer a verdade. Tão fácil de conhecer, não se paga ingresso para conhecer a verdade. Para tudo nessa vida se paga, menos para conhecer a palavra de Deus. E o povo paga para tudo e a palavra que é de graça o povo não quer. Aleluia. E aí sai como filho, parecendo ser filha das trevas. Uns matando os outros, outros falando mal dos outros, outros jogando praga nos outros. Tomara que tu morra, tomara que esse carro vire. Eu tenho, ainda boto Deus no meio, eu tenho fé em Deus que tu não é de chegar em casa vivo. Não é assim? Desse jeito. Que faz os animais. Que podiam, que são, é para ser imitadores de Cristo. Quando passar, olha ali onde vai o Filho de Deus, olha como ele se parece com ele. Muitas das vezes a gente escuta o povo dizer, vai, filho do demônio. Por quê? Por causa do que a pessoa faz. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui, no Evangelho de Efésios também, capítulo 4, verso 29. Olha o que a palavra nos corrige. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Pensa aí, um segundo, como é a boquinha do povo. A boca das pessoas. Essa geração que está chegando aí, as bocas é imundas de um jeito. Você chega nessas quadras, onde tem esses moleques de 14 anos, de 12 anos, de 10 anos jogando bola. Você pensa que eles pularam mesmo, foi de dentro do inferno para estar jogando na quadra. Se for olhar para as bocas. Porque os palavrão tremem no chão. E muitas das vezes esses palavrão aprende aonde? Em casa com o pai e a mãe. Com o avô. Com o avô. Por que, irmã Edna, você disse com o avô? Porque eu tive um avô que era gente fina. Mas xingar igual ele eu estou por ver. Meu avô tinha esse vício de xingar. E ainda caminha na família. Porque meu pai também xinga. Xingava, não sei se ainda xinga. E eu, antes de conhecer a palavra de Deus, eu não xingava à toa, não. É quando eu estava nervosa. Isso é um hábito do demônio. Porque quem não sabe orar, só sabe xingar mesmo. Porque quem vai orar diante da tribulação, se conforta. E quem não sabe orar, vai desabafar. O veneno. E o veneno é desabafado com nome brabo. Verdade. Tudo isso por quê? Porque não conhece a verdade. E quem não conhece a verdade não tem como ser liberto. Porque não conhece o caminho. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, não saia da boca de vocês palavra que destrói. Essa palavra torpe aqui é outra, que é o resumo dela. Um monte de palavra ruim, de coisa ruim, de coisa ruim, de coisa ruim. E eu falei aqui só do xingamento. Se sente numa roda de pessoas onde estão conversando. Para você ver o que sai da boca. Os palavrões, os escândalos, as imoralidades. Sem um pingo de vergonha. Se for menino, fala na frente dos mais velhos. Se for os mais velhos, hoje falam tudo que é miséria na frente das crianças. Que é por isso que as crianças chegam nas quadras com as bocas igual um esgoto. Porque hoje nada é mais separado. É tudo na frente de todo mundo.
Aí pode se chamar um povo desse de semelhança de Deus? Xerox de Deus? Não pode. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. A palavra de Deus diz aqui também no Evangelho de Efésios, capítulo 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aí o que é que o povo faz? Uma grande parte. E não é porque não tem, não é porque já tem e quer mais. Tem a mais convicta certeza que não é dono. Mas monta uma panela e aí, muitas das vezes os donos até sentem falta, mas muito das vezes são pequenos no poder aquisitivo. E aí tem que ficar calado. Quem se acha bacana, não é meu, mas eu posso. Não é meu, mas eu levo. E eu duvido que alguém se manifeste. Porque se manifestar, se precisar de eu botar na cadeia injustamente, eu boto. Se não calar a boca e eu entender de mandar queimar, eu queimo. E fica por isso mesmo. Outros se acham no direito de tirar a vida de outro. E se a parentela achar ruim, o recado chega. Verdade. Cala a boca para não morrer mais gente. Cala a boca, senão não vai ficar só nesse. E aí as pessoas não sabem nem de onde o inferno está vindo essa voz. Do inferno. De um demônio. Que é para ser a semelhança de Deus. Porque é filho de Deus essa cobra. Se transformou numa cobra. Mas é filho de Deus. Só que vai ter o dia. Vai ter o dia. Que nego vai pagar. Que nego vai pagar tintim por tintim. Sem direito de se defender. Tem uma pregadora que eu adoro ouvir. Ela diz: você está pensando porque você está se dando bem, achando que ninguém está lhe vendo e Deus está lhe guardando com você no canto do olho. E é mesmo, é verdade. Deus, não perde um, tá? Estou lhe vendo no canto do olho, pelo canto do olho. Verdade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A mentira é outra praga na vida do ser humano. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Tudo filho de Deus. Como é que pode ter membro de cabra, nem de jegue, nem de vaca? Se é tudo filho de Deus. Tudo membro, tudo irmãos dos outros. Falai a verdade. Cada um com o seu próximo. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E se for falar de versículo que nos corrige, o sol raia. Se eu fosse separar aqui, eu tenho mais de 100. Tem mais de 100 aqui que eu conheço, rapidinho. Aí você pode dizer assim: irmã Edna, misericórdia. E onde está o caminho? Onde está o caminho? Começar por onde? No meio de um perdidão desse, de uma bagaceira dessa. Como montar esse quebra-cabeça que ninguém sabe onde está os pés, ninguém sabe onde está as galhas, ninguém sabe onde está nada. Nem o lugar que tem que estar, ninguém sabe. Porque tem gente que não sabe nem onde é que tem que estar.
A palavra de Deus ensina, irmão. Ensina, irmãos, e não cobra nada. Aqui no Salmo 1, verso 2. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Não, esse aqui eu vou deixar por último. Aqui no Evangelho de 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. Porque quem quer amar a vida quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Ou seja, seus lábios não soltem palavra torpe, palavra de maldição, palavra escandalosa, palavra depravada, palavra falsa, palavra fingida. Que todo esse tipo de palavra, se sair, é tudo pela boca. Verdade. Está vendo o que a palavra diz? Você quer ter os dias bons? Bote um freio na sua língua. Bote um freio na língua. Quando a gente consegue, irmãos, dominar a língua um pouco, e dominando, para ver se um dia está na posição certa, é bom demais. É bom demais. A palavra diz que a gente tem que ouvir mais e falar menos. E para isso tem que ter o conhecimento da palavra e treinar. Porque quando um cão fala uma coisa ruim ali, parece que as línguas têm uma bactéria. Que o daqui já escuta e já quer dizer outra. É assim ou não é? Verdade. A palavra diz, seja ágil para... Ouça mais e fale menos. Ouça mais e fale menos. Então, tem que aprender a frear a língua. Frear a língua. Meditar o que está ouvindo, para saber se vale a pena responder, falar também, ou é melhor se calar. E segue dizendo, 1 Pedro 3,11. Apartai-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. O que a palavra está dizendo? Te aparta do mal. Sai de onde tem aparência do mal. Não para aonde tu vê que ali tem roda de gente falando que não deve, gente que está copiando, viver coisa de Satanás. Te aparta do mal. Glória a Deus. Procura o bem e segue. Não é o que a palavra ensina? Tem gente que vai passando e escuta uma coisa ruim. Volta. O que é mesmo vocês estão falando aí? Lá se enfia, se soca no meio da roda do inferno. Verdade. Ivo, até mesmo quando a gente ouve alguém falar coisa que desagrada a gente, que às vezes até com a gente, não vale a pena voltar. Mas só não volta se conhecer a verdade, porque se conhecer, né, se Olavo e for com um facão na cintura, quando se virar de costas já está com ele na mão. Como foi? Repita aí de novo. Verdade. Para ele matar. É assim. Repita aí o que você falou. Seu fio aí a boca dispara. Seu fio dessa, seu fio daquela, fio da pelada. E não fica nome do inferno. Você pensa que não? Tirou a vida do outro. E quando tira a vida do outro, acaba a coragem e a valentia. Porque sai numa carreira que não tem quem pegue. Mas já se acabou. Já acabou o outro e já se acabou. Não tem mais quando correr, porque corre, se esconde, mas depois vem que nem um peixe puxado no anzol, ó.
O peixe pode ser do tamanho que for. Ele está lá dentro da aguada, dentro do mar, dentro do açude, dos grandes rios. Lá ele se debocha do jeito que ele quer. Ninguém passa a mão nele, porque ele não espera. Mas através de uma emboscada disfarçada, o peixe é pego ou não é? É verdade. Porque o nego pega uma isca é como um elogio. Às vezes o pobre do peixe está até com fome. Olha uma comidinha. Quem não quer uma comidinha? Com fome, quando está com fome. Só que lá a comidinha está enfiada num gancho de ferro. Quando o pobre do peixe pega, aí o traiçoeiro está lá fora, ó, e vem com ele, puxando, ele dando o guinal da má hora, mas puxando. Por quê? Porque a boca está estrepada e não tem como lutar contra. Bem assim é quem faz coisa errada, sai na toda a carreira e se esconde um pouco, quando a poeira baixa, vem de lá para cá. Na maior humilhação do mundo. Quando a perversidade foi pouca, ainda fica manchado, diz que responder em liberdade. E quando a perversidade é grande, vai para as gaiolas. Vai para a gaiola. Então, aparta-se do mal e busca e faça o bem. Busca a paz e ó, vai embora. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Edna, tem coisas, irmã Edna, que por mais que a gente queira, irmã Edna, a perseguição é demais, e me arrilharam, e mentiram, e me levantaram calúnia, e eu até que aguentei uma vez, aguentei duas, aguentei 10, já tem não sei quantos anos que eu suporto essa perseguição, mas eu estou no limite. Eu não aguento mais. Ou então me perdi a cabeça. Por que perdeu a cabeça? Porque muitas das vezes não estava fazendo coisa errada, mas não estava na luz. Estava por umas trevinhas também. Aqui para encerrar, ó. Salmo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vendo? Que é a lei do Senhor, a palavra, os mandamentos. O que é que a palavra do Senhor está dizendo? Tenha prazer nas leis do Senhor. Tenha prazer em ler a palavra, para você aprender. E não leia e saia esquecendo não. O que é que a palavra está dizendo aqui nesse versículo? Medite nela de dia. É só de dia? Se for só de dia não dá conta. De dia e de noite. Glória a Deus. De dia e de noite. Por quê? Porque você vai ficar em uma situação que você vai ter condições de entender tudo. Quando você vê uma pessoa numa tribulação dessa, e em vez de você ter raiva, ter vontade de quebrar no cacete, você tem dó. Diz assim, o pobre de um cego velho, não conhece nada, vive por Satanás arrastar, como uma pindoba veia seca, para onde quer, como um engaço assim, ó, levando. Porque ninguém quer morrer, mas às vezes a pessoa procura. As pessoas procuram, irmãs. Tem gente que procura confusão, procura morte, procura ser preso, procura ninguém gostar. Sem contar quando a pessoa está numa situação dessa, Deus também está triste, sem aguentar. Aleluia. E tem mais, a gente não pode nem escolher. E não pode escolher. Ah, eu vou separar aqui um grupo que dá menos trabalho, ou meus parentes, ou aquele parente que só me dá prazer. Aquele que não me dá prazer, vai para lá, eu não quero nem te ver. Não pode ainda. Sabe por que não pode? Olha o que é que a palavra do Senhor diz aqui. No final daqui, onde eu li, o último versículo que eu não cheguei. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. A todos. Mas principalmente aos domésticos na fé.
Quem são os domésticos na fé, gente? Aqueles que não conhecem a palavra, que vivem só para fazer o que não presta, que não acredita. Se ele é a palavra, ele anda tão encardido de tanta coisa ruim que nem entende. Eu sei lá o que é que está dizendo. Eu sei lá quem foi que escreveu Bíblia. Sai daí porque é um jogo com Bíblia. Aí a palavra diz que é com esses que tem que ter paciência. É os domésticos na fé, não tem fé em nada. Verdade. Só tem nas trevas. Nas trevas tem. Glória a Deus. Se eu andar com cacete, eu não tenho medo de nada. Meu facão, eu tenho uma faca em casa. Que se eu tiver com ela na cintura, eu quero ver quem me enfrenta. Eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de fio dessa, fio daquela nenhuma. Eu pinto, eu faço, eu bordo. Cadeia ficou para homem. Na hora que chegar a hora, não quer ir. Na hora que faz o que não presta, não quer passar uma noite lá. Não ficou para homem? Não é, seu Olavo? Boca das trevas. Porque a pessoa que abre a boca e diz, eu vou dizer, a cadeia ficou, foi para a mulher. Deus me livre. Estou louca. Eu dizer que o inferno ficou para mim. O inferno é para o cão. E as pessoas não dizem isso. Verdade. Então a gente ainda tem que ter paciência. E a gente só tem paciência se conhecer a verdade. Porque as pessoas fazem coisa que, como diz um pregador, você tem vontade de dar uma voadora assim, para a cabeça sumir no vento. Mas não pode. Tem que ter paciência com os domésticos na fé. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, misericórdia. Já falei demais, misericórdia. Essa é a palavra que eu tinha separada aqui, guardadinha da parte de Deus, porque a palavra é para mim também. E a gente aprende, a gente se alimenta. Irmãos, eu digo que falei demais, eu não falei nem a metade. Irmãos, se fosse medir o tanto das coisas mundanas, vamos supor que enchesse, dava para encher, colocar numa medida, dava para encher um carro-tanque de 10 mil litros. E se fosse medir as coisas de Deus que são maravilhosas, enche 1 litro. Verdade. Porque enquanto eu falei aqui 1 hora de relógio sobre a palavra de Deus, e estou achando que falei demais, irmãos, o povo liga um inferno mundano 10 da manhã, que eu escutei aqui a semana passada, e quem mora aqui, todo mundo escutou, Ivo, 10 da manhã, e deu 2 da tarde, deu 5 da tarde, deu meia-noite, eu acordada sem poder dormir, e esse inferno açoitando zoada para tudo quanto era de lado, até que eu dormi, o Zito disse que amanheceu o dia, mais baixo, mas amanheceu o dia, ligado. E ninguém se cansa. Então por que a palavra de Deus, 1 hora e pouca de relógio, foi demais? Não foi, não é. Demais é ligar um som alto num trecho e desacatar a redondeza inteira. Por causa do barulho. E os que estão lá reunidos bebem na urina do cão, como a pregadora disse a semana passada. Eu digo que é o quissuque do cão. Ela disse que é a urina do cão. E não é não? Não é não? É. A urina do cão. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, irmãos. Fique de pé para nós fazer uma oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por esse momento tão rico, Senhor, especial aqui na tua presença, aprendendo as maravilhas da tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus Cristo, por essa riqueza que nós te alimentamos nesta noite, Senhor. Nesse momento eu quero orar pela vida das pessoas que estão aqui presentes. Que o Espírito Santo de Deus abençoe cada um, dando todo o livramento, dando bênção, dando glória, levando no caminho da
do céu. Que nós venhamos a caminhar pelos caminhos do céu, pelo caminho da luz, em nome de Jesus, Pai. Eu quero também, Senhor, orar por esse bairro da Laje da Tapera. Quero apresentar ele nas mãos diante do Senhor, diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor seja o general deste bairro, governando, administrando, limpando, colocando ordem, desterrando toda a imundície do inferno, toda a imundície das trevas, que toda moita do maligno seja queimada, seja arrancada, seja destruída, cancelada para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oro também não só por esse bairro, mas por esta cidade. Senhor, seja o general, seja o juiz, seja o comandante desta cidade, Senhor. E tudo aquilo, meu Pai, que não te agrada, seja destruído pelo fogo do Espírito Santo. Seja desmascarado pelo fogo do Espírito Santo. Seja desativado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, visita os governantes dessa cidade em todas as áreas. Toca no coração deles, Pai. Arranca toda imundícia, arranca toda desonestidade, arranca toda crueldade, arranca toda mentira, arranca toda imundície, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa cidade seja comandada por pessoas justas, por pessoas que veneram a justiça, por pessoas que gostam de caminhar pelos caminhos certos, por pessoas que amam a palavra de Deus, por pessoas que amam a lei de Deus. Em nome de Jesus. Eu oro também nesta noite, Pai, por esta casa, pelos donos dessa casa, por esse ponto de pregação, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, eu não posso deixar de orar por esses nomes de pessoas que estão aqui dentro desta caixa. Eu não sei mais, Senhor, tantos que eu coloquei aqui, mas Tu sabe, porque são todos Teus filhos, Senhor, embora estejam por aí fazendo coisas que não Te agradam, Senhor, mas são Teus filhos. Toca neles, Pai. Desterra o mal da vida deles. Quebra a cegueira. Arranca a cegueira espiritual. Arranca a dureza dos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Levante sua mão, irmãos. Que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo possa estar com cada um de nós. Que vamos dizer amém. 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 Graças a Deus. Sábado, com fé em Deus, estaremos aqui de volta. Aplauda o Senhor. Amém. Pode ser, irmão. Fica aí mesmo. Deixa que eu vou. Vai ser, irmão. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Vai devagar. Viu? Senhor. Deus abençoe.